Se alguém almeja ser livre e andar para sempre na luz, conheça logo a verdade que tem por nome Jesus. Foi Ele quem pagou o preço e nos libertou lá na cruz. Ele pagou alto preço por nossa libertação e assim nos deu o direito e nos livrou da escravidão. E para ter acesso a Ele, só tem uma opção. É preciso conhecê-lo e o buscar de coração, andar na sua presença, se desviar da escuridão, e quem for até o fim tem por certo a salvação. Olha a hora do programa Jesus é a nossa esperança. Bora assistir. Jesus é a nossa esperança. No ar, um canto de esperança. Oh, glória! Jesus, a nossa esperança. O motivo de crermos e já vivermos para uma viva esperança. Jesus, a nossa esperança. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus e Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado, Pai, pela Tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas, temos certeza, Pai. Nesse instante nós te pedimos, Pai, que o Senhor permaneça conosco, permaneça acampando os teus anjos aqui conosco, para que nós possamos, Pai, somente falar palavras de edificação, somente palavras de fortalecimento, palavras que possam ajudar os nossos irmãos que estão aguardando para ouvir a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra tem o poder de transformar vidas. Por isso te pedimos, Pai, permanece conosco, nos dá a Tua palavra, nos ajuda, Pai, a seguir na Tua presença, Pai. É em nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos e te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém. Jesus, pão da vida, Jesus, a nossa esperança. Um bom dia a todos, a paz de Cristo. Está neste momento iniciando o programa Jesus, a nossa esperança. E nós desde já queremos agradecer a você que está iniciando conosco, você que está em sua residência, você que está em seu trabalho. A alegria é imensa saber, meu irmão, minha irmã, amigos, que nesse momento estamos juntos nessa mesma convicção. Levar a mensagem de esperança. E a nossa esperança é Jesus. Meu irmão Fernando Pinheiro, um bom dia, a paz de Cristo. Bom dia, Marconi, bom dia a você que está em casa, bom dia a todos da nossa Irmandade, né, Marconi? Que alegria, né, meu irmão? Exatamente, uma alegria imensa, e a nossa alegria hoje ainda vai estar aumentada, meu irmão Fernando, porque hoje estamos aqui com uma visita ilustre, nosso irmão Hélio, meu irmão Fernando. Que bênção, então, Marconi, como é bom. Eu quero dar bom dia então ao nosso irmão Hélio. Irmão Hélio, bom dia, a paz de Cristo, meu irmão. Bom dia e a paz de Cristo para todos, e que Deus nos guie na sua palavra, neste dia maravilhoso, que seja para edificação da nossa vida no dia a dia. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, que bênção, irmão Hélio. Como é bom ter o irmão Hélio aqui conosco, né, Marconi? Como é bom a gente ter visitantes, irmãos aqui com o mesmo propósito, Marconi, sempre dizer e afirmar com todas as letras que Jesus é a nossa esperança. Como isso nos anima e nos encoraja a continuar esse trabalho a cada sábado, a cada dia, assim como Deus permitir, né, meu irmão?
Exatamente, e sabe, meu irmão Fernando Pinheiro, sabe o que é que une a gente? Sabe quem é que faz isso? O irmão Hélio, Vim, os nossos irmãos que estão aí ouvindo do outro lado, os irmãos Rildo, o irmão Ricardo, todos os irmãos que tem essa união. Sabe quem une? Jesus, a nossa esperança. Que alegria! Irmão Hélio, como isso é bom, né, meu irmão? Nós somos unidos no nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. E é por isso que estamos aqui, não para falar do dia a dia, mas para falar do amor de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos dar a condição de sermos filhos de Deus. Amém! E como nós precisamos saber disso todo dia, Marconi, como nós precisamos falar isso para os nossos irmãos em casa todos os dias, já que nós não estamos aqui todos os dias, falamos todos os sábados, mas é sempre a nossa obrigação levar essa mensagem, né, Marconi? É preciso, é necessário, precisamos urgente levar essa mensagem, porque temos a liberdade. Quem deu essa liberdade? Claro que foi Jesus, Marconi. Foi Jesus que deu essa liberdade. Então, já que ele pediu para que a gente fosse levar essa mensagem, vamos começar o programa, Marconi, abraçando os nossos irmãos que estão em casa e dizendo a eles, olha, temos muitas atrações durante toda essa programação de hoje, temos muitas coisas boas, temos daqui a pouco um versículo, Marconi, para nossa reflexão daqui a pouquinho. Temos também, pessoal, os irmãos que já vão abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho de São João, capítulo 8 e o verso 32. Olha, e temos também história de esperança, mensagem de esperança, muitos louvores e temos abraços aos aniversariantes. Temos um poema no final, Marconi. Olha, temos muitas alegrias. E se os irmãos quiserem participar conosco, mandar uma mensagem pelo telefone, é só acionar o WhatsApp, né, Marconi? Isso, é só acionar o WhatsApp, meu irmão. Você pode mandar uma mensagem, você pode mandar também parabenizar. Olha, você pode parabenizar alguns irmãos que você conhece que está aniversariando através do número 997578310. Vou repetir, porque possa ser que alguém queira anotar. 997578310. Esse é o número do WhatsApp. Estamos só esperando você mandar a mensagem. Então, meu irmão, minha irmã, fica conosco, porque o programa Jesus é a Nossa Esperança tá só começando. Estamos iniciando o programa Jesus, a Nossa Esperança. O versículo de hoje para a nossa reflexão. E hoje, para a nossa meditação, nossa reflexão, para a nossa degustação, como diz o meu irmão Marconi Almeida, nós queremos que você compartilhe conosco, meu irmão, abrindo a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 8, e no verso 32. E o que diz esse verso, meu irmão Marconi? O que diz o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32? Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. E quem é essa verdade, meu irmão Hélio? Quem é essa verdade que liberta? A verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que salva, cura, liberta e leva para o céu. Que bênção, meu irmão. Glória a Deus. O Filho de Deus, aquele que salva, liberta, leva para o céu. E quem conhece essa verdade, pode dizer, Marconi, que verdadeiramente é uma pessoa livre nesse mundo, não é verdade, Marconi? Isso, livre. Meu irmão Fernando, essa palavra é uma palavra, como disse agora o irmão Hélio, agora antes a gente iniciando, é uma palavra muito forte. Livre. É muito bom você sentir que tem livre acesso a Deus, você tem livre acesso para amar, você tem liberdade para chegar e falar das bondades de Deus. Por quê? Porque você, nós fomos libertos. Assim disse o Senhor Jesus. Se você conhecer a verdade, sabe o que é que vai acontecer? A verdade vai lhe libertar. Então foi isso que aconteceu com a mensagem que o Senhor Jesus deixou aqui, né, para nós
João capítulo 8, versículo 32. Que bênção, Marconi. E a gente pode olhar, Hélio, meu irmão Hélio, a gente pode observar na Bíblia muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas que foram libertas porque conheceram Jesus. Isso nos anima também a conhecer esse Jesus e nos libertar de muitas dificuldades, muitos problemas, e o pior deles é o pecado, né, meu irmão? É verdade. Primeiramente, eu sou prova viva disso, porque quando Deus me resgatou, eu fui verdadeiramente livre, eu fui liberto, as correntes do mal foi quebrada. Eu me sinto hoje uma pessoa livre, porque Jesus Cristo, ele vive em minha vida 24 horas. Não tenho porquê dizer que não sou livre, porque Ele é aquele que rege toda a nossa vida. Ele é quem nos faz a cada dia um milagre, o milagre da vida, de quando você dorme e acorda e respira esse ar. Esse já é o primeiro milagre. Glória a Deus. Meu irmão Hélio, meu irmão Marconi, como a gente fica maneiro quando a gente conhece Jesus, né, Marconi? Como a gente fica maneiro, como a gente fica livre, não só livre das coisas que a gente vê, mas das coisas que a gente não consegue ver, Marconi, que é o pecado, né, Hélio? Então, como a gente fica livre, a gente fica maneiro. O irmão Hélio falando agora, eu me lembrei, como é bom conhecer Jesus. Quem não conhece Jesus ainda, meu irmão, não pode perder essa oportunidade, né, Marconi? Exatamente, meu irmão Fernando. E quando a gente fala em liberdade, não tem como deixar de pensar em prisões. Foi isso que o nosso irmão Hélio acabou de falar, o antes e o depois. Antes, essa palavra que é tão falada, mas muitas pessoas até não conseguem entender, porque é uma palavra comum, falada sempre, que é pecado, mas por trás o significado é muito grande, é prisão. Então Jesus, ele diz assim, olha, se você conhecer a verdade, então você vai ser livre dessa prisão. E às vezes, meus irmãos, muitas coisas aprisionam. O homem está tendo acesso de ir, de voltar, ele pode pegar um ônibus, pegar um avião, ter qualquer locomoção, mas ele está aprisionado, meu irmão Fernando. Ele está em uma prisão, ele precisa ser livre, e essa liberdade só é conhecendo Jesus. Que bênção, meu irmão Hélio. Como é bom conhecer Jesus e ser livre. Como é bom conhecer Jesus e sentir, não somente, como Marconi disse aqui, não somente dizer eu sou livre, porque os fariseus e muitos homens naquela época, quando se encontravam com Jesus, eles diziam que eram livres, que não eram escravos, é verdade? O Evangelho diz isso. Ele dizia, nós não somos escravos, mas Jesus via que eles eram escravos, que estavam aprisionados. E muita gente hoje, Hélio, muitos entre nós, muitas vezes estão aprisionados e achando que estão livres, mas somente vão sentir esse milagre, esse mistério, sentir essa magia, pode-se dizer assim, de sentir a libertação quando ele tem um encontro com Jesus, né, Hélio? Como verdade. Isso é forte, né, meu irmão? Glória a Deus. E é essa liberdade que nos dá força para seguirmos diante das adversidades que o inimigo ele tem colocado diante de nós, tantos empecilhos para que possamos nos oprimir, nos abater. E quando há aqueles que ainda não conhecem a Jesus, ele se torna vítima desses empecilhos, ou seja, ele começa a pensar na vida, a pensar de como ele não conseguiu isso, e com isso vem a depressão, que é hoje a maior prisão que está prendendo a humanidade, chegando a destruir. O inimigo ele traça um caminho onde a população é enganada, mas Jesus ele é presente, ele está firme para libertar dessa prisão. Agora, basta que a gente procure, dê o primeiro passo, procure buscar a libertação, procure ser livre,
porque não basta você simplesmente dizer, eu quero ser livre. Você tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é reconhecer que Jesus é a solução para os teus problemas. É verdade, meu irmão Hélio, meu irmão Marconi, como é interessante. Muitas vezes a gente só não consegue se libertar porque não dá o primeiro passo. Não inicia, não faz a iniciação. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente toma gosto, sente a liberdade e aí encontra um novo recomeço para tudo. Vê que tudo aquilo que a gente viveu, todas aquelas coisas que pareciam ser liberdade, era só ilusão. Então o que precisamos, na verdade, é como disse o irmão Hélio Marconi, é conhecer Jesus, não é verdade? Conhecer Jesus, meu irmão Fernando, e o maior problema da vida é solucionado, que é a prisão, né? A prisão do pecado. E é isso aí. Jesus, ele é o único que depois que a gente dá o primeiro passo, ele nos ajuda a ir nessa caminhada até a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, olha, tá aí o convite. Tá aí o convite. Dê o primeiro passo. Conheça Jesus e você nunca mais, com certeza, nunca mais será o mesmo. Jesus é a nossa esperança. Erga agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim? Até disse, Deus se esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador. Ergue agora tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem, de agora. Declara que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão, você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. Ele te levanta. Chorar, Ele te consola. Ele te liberta. Agora, declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus me mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão, você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer
nossa esperança. Ô glória! Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus, a nossa esperança. E já estamos de volta com o segundo bloco do programa. Hoje um dia especial, mais uma vez, como sempre. Jesus é a nossa esperança, está conosco, mas temos também aqui mais um irmão querido aqui nos visitando, compartilhando conosco e nos lembrando cada vez mais que Jesus é a nossa esperança. Como é bom, né, Marconi? A gente está sempre recebendo visita, mas está aqui o nosso irmão. Mais uma vez eu quero dar um bom dia ao meu irmão Hélio. A paz, Hélio. Mais uma vez, bom dia, meu irmão. Paz do Senhor e bom dia a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço para cada um deles, que o Espírito Santo possa abraçar cada um e possa fazer a diferença nesse dia de hoje. Que bênção, Hélio, que bênção. E o tema de hoje, Hélio, o tema de hoje é liberdade, libertação, é quem quer ser livre. E quem quiser ser livre, ter a liberdade, ser livre mesmo, Hélio, o que precisa fazer, meu irmão? A libertação, ela está aberta a todos. Basta que você abra o seu coração, porque Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei, cearei contigo e trarei a libertação. E quem abrir essa porta vai conhecer Jesus, conhecer a verdade, como diz João, né, Marconi? No capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, abrindo essa porta, esse coração, deixando ele entrar, nós vamos ter conhecimento dele, vamos entender que ele é a verdade e a verdade que liberta definitivamente, Marconi. Definitivamente, meu irmão Fernando. E o interessante é que o Senhor Jesus falou essa palavra para as pessoas que acreditavam nele. Ou seja, não basta só acreditar, né? O importante mesmo é conhecer a verdade para poder receber a libertação, a liberdade que o Senhor Jesus dá. Que bênção! Conhecer, tem que conhecer, né, Marconi? É verdade, tem que conhecer. E nós precisamos cada dia mais estar conhecendo ele, porque ele se revela a cada dia, Marconi. Todos os dias ele se revela a gente e a gente vai aprendendo
coisas que a gente é surpreendido, meu irmão Fernando. É surpreendido, é verdade. Ele nos surpreende, irmão Hélio. Jesus está sempre nos surpreendendo com grandes coisas em nossas vidas, meu irmão. É verdade, irmão Fernando. Eu digo que há cerca de uns 4 meses atrás eu estava tendo um infarto fulminante e eu olhei para o céu e disse: Senhor, que seja feita a tua vontade, a minha vida está em tuas mãos. E ele não só repreendeu esse infarto, mas ele também me deu um coração novo. Que bênção! Olha, não foi apenas libertação, mas ele também, ele quebrou todas as correntes e fez uma nova criatura. Que glória bênção. a Deus, para que hoje eu esteja aqui dizendo para todos os ouvintes da palavra de Deus que Jesus, ele é a libertação, ele é a solução para todos os teus problemas. Não importa a situação, ele está te dizendo, falando ao teu coração: dá o primeiro passo, abre a porta do teu coração para que ele possa entrar e fazer a mudança na tua vida. Que bênção, que bênção. Marconi, cada vez que nós ouvimos um testemunho de um irmão, nós conhecemos mais a Jesus, nós conhecemos mais as maravilhas que ele faz, porque é como nós falamos ainda há pouco, ele nos surpreende a cada dia. Nós jamais vamos ter condição de dizer: eu conheço Jesus plenamente, porque a cada dia, Marconi, nós conhecemos mais um pouquinho dele, mais um pouquinho. Cada dia ele nos surpreende mais e mais, né, meu irmão? E a gente, olhando aqui nosso irmão Hélio, a gente vê assim, ó, essa força, né, essa inspiração que ele traz em suas palavras. Mas como ele falou agora, ó, Jesus surpreendeu ele 3 meses, foi meu irmão? 3 meses atrás, livrando ele desse problema de saúde, e ele está aqui glorificando o nome do Senhor e convidando as pessoas para conhecer Jesus. Que benção! E falar em convidar as pessoas, eu quero lembrar, Marconi, de muitas pessoas que estão nesse instante nos ouvindo. Meu pai, seu Pedro, minha mãe, Dona Neves, lá no sítio Pitanga, os meus irmãos também sintonizados, o nosso irmão professor Fabiano também ligadinho conosco, a nossa irmã Vânia, lá em Candeias, ela mandou aqui uma mensagem, disse que vai trabalhar às 9h30, mas enquanto isso tá ligadinha, não descola do rádio, ouvindo o programa Jesus é a Nossa Esperança. Os nossos irmãos lá na Paraíba, Marconi, o irmão Jonas Oliveira, a nossa irmã Margarida, a nossa irmã Fátima, tanta gente, os irmãos de Caruaru, a irmã Edileuza, a irmã Rosana, lá em São Caetano, o irmão Valdenito, a irmã Méria, a irmã Zéza, todo mundo ligado e cada vez mais conhecendo mais Jesus, porque através da palavra, através do testemunho de um irmão, através de vivências de outras pessoas, nós passamos a conhecer mais esse Jesus e sentir desejo de experimentar um contato com ele, Marconi. Como isso é bom, meu irmão, e como os irmãos ficam alegres quando a gente fala o nome deles também, né, meu irmão? Exatamente, meu irmão Fernando. Quero dizer aos irmãos que estão ouvindo, a você, olha, crer é muito importante. Crer, é maravilhoso crer em Jesus, porque ele é o criador de tudo. Mas, meu irmão, muito melhor, muito mais experiente é a pessoa a conhecer. E esse é o convite do Senhor Jesus, para que a gente venha conhecer ele, que é a verdade, e aí a gente tem a plena liberdade. E a alegria invade o coração, né, Marconi? Com certeza. A alegria invade o coração. Vamos ouvir um louvor e logo após esse louvor, vamos ouvir aqui uma história de esperança que o nosso irmão Daniel vai contar pra gente. Uma história de esperança extraída da palavra poderosa de Deus. Jesus, a nossa esperança. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais
mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Uma história de esperança. Olá, 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 meu irmão, olá, olá, minha irmã. Estamos iniciando neste momento a nossa história de esperança de hoje. E hoje nós vamos falar sobre liberdade, pessoal, uma liberdade verdadeira. Vamos falar, sim, de libertação. Não aquela que o mundo nos promete, né? Não, mas a que Jesus nos prometeu, né? Quando ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa liberdade que a gente vai falar hoje na história de esperança. E essa verdade, meus irmãos, não é apenas um conceito. Essa verdade tem nome, não é verdade? Essa verdade tem voz e ela transforma vidas. Quem é a verdade? Né? Quem é a verdade? Eu acho que vocês já sabem, né? Mas vamos ler a nossa história de esperança de hoje, que tem tudo a ver com isso. A história de Zaqueu, que está registrada lá em Lucas, no capítulo 19, começando no versículo 1. Abra comigo sua Bíblia e vamos estudar um pouquinho essa história tão conhecida do publicano Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 1 e versículo 2. Leia comigo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e ele era rico. Olha aí, né, meus irmãos? Então a gente já faz uma pausa aqui para explicar que Zaqueu era rico, ele era poderoso, ele era influente, mas também ele era, né, por causa disso, né, ele era muito rejeitado e muito odiado, né? Os publicanos naquela época, as pessoas com muitas posses, né, pessoal, eles eram muito rejeitados pela sociedade, eles não faziam parte da sociedade de forma legal. Ele tinha dinheiro, sim, mas ele não tinha paz, né? Por onde ele andava, por onde ele ia, eu fico imaginando que as pessoas ficavam longe dele, ficavam insultando ele, né, pessoal? Ele talvez tivesse uma liberdade que o mundo diz, mas ele não tinha uma liberdade interior. Alguma coisa, né? Alguma coisa estava incomodando Zaqueu. E eu já fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje em dia eu acredito que muitas pessoas vivem assim, como Zaqueu vivia, né? Aparentemente bem-sucedidas, aparentemente com dinheiro, com bom status, com uma conta bancária legal, com um emprego legal, né, pessoal? Mas são só aparências. Por dentro a pessoa não está legal. Por dentro ela está presa. Ela está presa por alguma coisa está incomodando ela é escrava de alguma coisa não deixa ela dormir, né, pessoal? Muitas pessoas hoje em dia são assim, parecem que são livres, parece que está tudo bem, mas por dentro não está tudo bem, são só as aparências. E eu acredito que era assim com Zaqueu também. Ele parecia ser um homem de status, rico como era, mas por dentro alguma coisa incomodava Zaqueu. Neste ponto, meus irmãos, a verdade ainda não tinha, né, libertado Zaqueu. Continuando a leitura no versículo 3 e 4, diz assim: E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver.
Interessante a curiosidade aqui de Zaqueu, né? Ele queria ver, ele queria conhecer quem era Jesus. E é interessante, meus irmãos, porque essa curiosidade, né, era sede, né? Ele tinha um pouco de sede de conhecer os ensinos, conhecer quem era esse Jesus que já tinha aquela fama naquela época. E ele realmente tinha essa sede. Como é que eu sei que ele tinha essa sede? Porque ele supera os obstáculos, né? Ele realmente se esforça, né, para conhecer, para ver, para olhar, para falar com Jesus, né? A gente vê ele enfrentando uns obstáculos, né? Ele era baixinho e ele consegue superar esses obstáculos, né? Quem tem a verdadeira sede, quem realmente quer buscar Jesus, não vai se acomodar, não é verdade? Vai buscar, vai enfrentar desafios, não vai se acomodar, né? Vai se mexer, como Zaqueu fez, né? Ele se mexeu, né? Ele subiu numa árvore, nesse caso, para poder ver Jesus. Nada vai atrapalhar. Quando a gente realmente está com sede de Jesus, quando a gente realmente está com sede de liberdade, né? A gente dá um jeito, né? A gente supera essas dificuldades, sabe, pessoal? Então, a busca sincera, né? Essa busca sincera dele, né, sempre antes vai preceder a libertação, né? Qualquer pessoa que é liberta, qualquer pessoa que consegue essa liberdade por meio de Jesus, antes teve uma busca, né? Antes teve esse esforço, precisa ter esse esforço, precisa procurar, precisa querer, né? A verdade é essa, a gente precisa querer essa liberdade que muitos, infelizmente, não querem. Continuando, o versículo 5 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha aí, né, pessoal? Que coisa boa. Jesus, ele não apenas vê Zaqueu, né, como ele chama Zaqueu pelo nome. Interessante, né? Ele já conhecia Zaqueu. E é muito legal, né, pessoal? Quando alguém que a gente pensa que não nos conhece, quando a gente pensa que alguém não liga pra gente e alguém chama a gente pelo nome. É muito legal. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso. É muito legal quando a gente é chamado pelo nome. Quer dizer que alguém se importa, alguém presta atenção em você, alguém conhece você, alguém sabe da sua vida. E Jesus sabe, né, pessoal? Jesus tem tudo isso. Jesus se importa, Jesus nos conhece e Jesus sabe, sim, da nossa vida. Então ele já diz: Zaqueu, olha aí, ele chama pelo nome, né? E a verdade, ela realmente nos conhece profundamente. E Jesus diz, olha que interessante a frase de Jesus, né? O que me chama a atenção é que Jesus diz: hoje me convém, né, estar, repousar na sua casa. Interessante, né, meus irmãos? Jesus diz hoje, não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, é hoje. E a libertação já começa, né, meu irmão? Já começou naquele momento. Para Zaqueu, aquela libertação começou naquele momento. E é quando a gente deixa, né? É quando a gente deixa Jesus entrar. Primeiro a gente busca, primeiro a gente supera os obstáculos, primeiro a gente tem sede, procura. E aí quando a gente deixa Jesus entrar, ele já começa a transformar. Ele já começa a nos libertar. No mesmo instante, no mesmo momento, é hoje. É agora, né, meus irmãos? Eu já faço esse convite para vocês. Jesus quer te libertar. Pode ser que você que esteja ouvindo esse programa nesse momento ainda tem alguma coisa te incomodando. Você ainda precisa dessa liberdade que Jesus oferece. Então deixa Jesus atuar de verdade em sua vida, que ele pode começar ainda hoje mesmo, como ele fez com Zaqueu. Não é verdade? E continuando, no versículo 6 e 7 diz assim: E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E todos murmuravam, olha aí, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, né? As pessoas criticando Jesus porque ele foi, né, ficar na casa de Zaqueu. E aí a gente vê um pouquinho do que eu falei, né? A gente vê um pouquinho das pessoas de novo rejeitando Zaqueu. A gente confirma aqui que as pessoas realmente não gostavam de Zaqueu e ele tinha essa fama de homem pecador. E as pessoas criticaram Jesus porque ele foi para a casa de um homem pecador. Veja como ele não era bem visto realmente na sociedade, né, pessoal? Mas aqui o que mais importa para a gente nessa história é a alegria. É a alegria de Zaqueu. Ele recebe Jesus com alegria, diz o texto, ó, recebeu com alegria. A multidão está julgando, a multidão está murmurando, é verdade, mas Zaqueu estava alegre porque ele decidiu receber Jesus. Ele buscou e ele decidiu receber Jesus. Meu irmão,
Minha irmã, lembra sempre, se você quiser receber Jesus como Zaqueu recebeu, receba com alegria, receba com sinceridade, abra sua casa completa para Jesus entrar, assim como o Zaqueu fez. Não importa a opinião das pessoas, não importa se alguém está murmurando, se alguém está reclamando, não importa a opinião de ninguém, não se importe, né? Não se importe com a opinião de ninguém. A alegria de receber Jesus, ela supera, com certeza supera qualquer acusação, né, qualquer blasfêmia, qualquer xingamento que você venha a receber, né, como o Zaqueu recebeu, não importa, né? Receba com alegria e não ligue para essas coisas. Essa alegria deve superar com certeza. No versículo 8 diz: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Olha que interessante, esse é o versículo chave, tá, meus irmãos? Essa história de esperança. Aqui está a prova que Zaqueu já recebeu a liberdade. Zaqueu já está liberto, meus irmãos, quando ele diz essa frase, né, que ele dá metade dos bens para os pobres. E se defraudou alguém, ele vai restituir 4 vezes mais, acabou. Ele já foi liberto. Aqui está a prova da libertação, né, meus irmãos? A atitude mostra, a ação mostra que a gente está liberto. Zaqueu não é forçado a fazer isso. Jesus não impõe uma condição, ele simplesmente faz espontaneamente. Ele se libertou do dinheiro, ele se libertou da riqueza, ele se libertou talvez de uma ganância que ele tinha, talvez ele tinha amor aos bens materiais e isso estava incomodando ele, né, pessoal? Tantas pessoas hoje em dia têm esse amor, têm esse apego às coisas materiais, e Zaqueu, a gente está vendo aqui que ele foi liberto. Ele não tem mais esse apego, ele quer dar metade dos bens, já imaginou? Metade dos bens aos pobres e restituir 4 vezes mais. Claramente, meus irmãos, claramente aqui Zaqueu largou, né? Como eu digo, Zaqueu largou os bens materiais. Para ele aquilo não é mais importante, não é mais importante. Ele realmente foi transformado, ele foi libertado dessa ganância, desse amor, dessa paixão, dessa riqueza que prende tanta gente, sabe? Eu vejo essa história de Zaqueu hoje bater com muita gente que ainda hoje é preso, é escravo do dinheiro, é escravo das riquezas, é escravo dos bens materiais. Muita gente ainda é assim, preso a essas coisas, e que bom que Zaqueu foi liberto. Zaqueu mostrou que realmente obteve a libertação. Mas lembra, a liberdade de verdade, a liberdade que Jesus nos oferece, não é apenas um discurso, tá, meus irmãos? É ação. Assim como Zaqueu fez, é ação, é mudança de vida, é transformação, é mudança na prática. E o que a gente vê no versículo 9 e 10 diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então aqui agora a gente vê a alegria de Jesus, né? Jesus ficou muito alegre, né, quando viu a transformação, quando viu realmente que Zaqueu foi liberto, e ele mostrou isso na prática. E essa frase de Jesus é maravilhosa, né? Quando ele diz: hoje veio a salvação, né? A verdade entrou naquela casa, trouxe liberdade, trouxe restauração e trouxe salvação. E eu tenho certeza que a vida de Zaqueu, a vida da sua casa, da sua família, passou a ser diferente, completamente diferente a partir daquele dia. Meus irmãos, minhas irmãs, afinal, a verdade ela não expõe para destruir, ela revela, né, para nos libertar. Jesus veio buscar, né, e não nos afastar. Ele veio para salvar e não nos condenar. Zaqueu era muito condenado pela sociedade, mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos resgatar, nos libertar. Seja qual for o seu pecado, seja qual for as suas amarras, seja qual for qualquer coisa que te prende, saiba que Jesus pode sim nos libertar, né? Fazer a gente ter uma vida transformada com ações, assim como ele fez com Zaqueu. Mas para isso, precisamos deixar Jesus entrar na nossa casa, não é verdade? Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Essa foi a nossa história de esperança de hoje. E lembra, Jesus é a nossa esperança.
Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. E já estamos de volta com o terceiro bloco do programa, Marconi. Isso, meu irmão Fernando, terceiro bloco do programa, e hoje estamos aqui com a participação do nosso irmão Hélio, que está também interagindo com o tema é liberdade. E se você perdeu o programa logo no início, o tema está baseado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade, Marconi, que verdade poderosa, né? Quando conhecemos Jesus, nós começamos a nos livrar das amarras, das algemas, das prisões, da escravidão. Isso acontece conosco
Estamos aqui também recebendo informações aqui que estamos sendo ouvidos lá na Paraíba, Marconi, como sempre, lá no sítio Roça Nova. A nossa irmã Maria da Penha lá, a irmã Maria de Fátima, a irmã Quitéria e muitos outros irmãos lá sintonizados com o programa Jesus é a Nossa Esperança. Eu quero mandar um abraço para eles, né? Maria da Penha, para todos que estão lá ligados conosco. Um abraço a todos. É muito bom poder compartilhar com esses irmãos, né, Marconi? Mesmo que seja distante, não é verdade? Exatamente, e cada irmão que a gente conhece está ligado não só lá no sítio Roça Nova, nosso irmão Hélio, como também está toda a região metropolitana do Recife, Sucupira, em Jaboatão. Sucupira tem a irmã Nilma e Sucupira, nesse mesmo, Fernando? Exatamente, e vamos tocar um louvor para ela hoje. Ela pediu um louvor aqui, vamos tocar daqui a pouco um louvor para ela, Marconi. Ó, que coisa boa, meu irmão. Então vamos também mandar um alô, quero mandar um alô, meu irmão Fernando, para toda a comunidade cristã no sítio Fragoso, nossos irmãos que estão ouvindo o programa. Na escuta está a irmã Fátima, que sempre ouve o programa, empolgadíssima, irmã Fátima, como também a sua filha, a irmã Silvana, o seu genro, né? Nosso irmão Irapuã, toda a família. Queremos mandar um alô para a irmã Hilda Brito. A irmã Hilda Brito ontem falou comigo, disse que pediu canção também para o programa. Nosso irmão Leonardo, marido da irmã Hilda Brito, a irmã Viviane e o irmão André, a irmã Aninha, também tem a Tatiane, o Jackson. Quero mandar um alô para minha esposa Luciana, que está ouvindo o programa, sempre ligada com o programa, meus filhos, Mateus, Radassa, a irmã Marineide com a irmã Carlinda. Quero mandar um alô também para o nosso irmão Anderclay, mandou uma mensagem aqui pra gente. Obrigado, irmão Anderclay, ouvimos a sua mensagem. Um alô para todos, aos irmãos que estão nos ouvindo em toda a localidade da Tabajara, e também vou só colocar uma ênfase aqui lá na Alameda, nossa irmã Dilma, ouvinte que é de longas datas do programa Jesus Nossa Esperança. Que bênção, que bênção. Irmão Hélio, é interessante que nós temos aqui muita audiência nos sítios, meu irmão, nos sítios. É sítio Pitanga, é sítio Fragoso, sítio Roça Nova, sítio Lajinha. Interessante, né, Marcão? Esse programa tem uma audiência nos sítios muito grande. E falar em audiência nos sítios, nós vamos tocar aqui 2 louvores, Marconi. Agora, vamos tocar um louvor que vai exatamente para os irmãos do sítio Roça Nova, com o padre Zezinho aqui, um certo Galileu. E depois, Soberano é o Senhor, com Armando Filho, que a irmã Nilma, lá de Sucupira, pediu. E logo após esses 2 louvores, nós vamos ouvir aqui uma mensagem com o nosso irmão João José. Tenho certeza que é uma mensagem também muito edificante, uma mensagem que vai nos ajudar a pensar mais no que é liberdade e como nós podemos conquistar a liberdade. O irmão João vai falar sobre isso. Então vamos ouvir os louvores, né? À beira-mar apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar. Jesus é a nossa esperança. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré.
Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Jesus, a nossa esperança. Jesus é toda a nossa esperança. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim.
quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome gente a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Jesus, a nossa esperança. Mensagem de esperança. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre, estejam com cada um de vocês, meus amados ouvintes. É com grande alegria que eu estou em sua companhia. Você está sintonizado no programa Jesus, a nossa esperança. E agora nós vamos ter uma mensagem de esperança. E tem algo interessante a pensarmos hoje. Como podemos nos tornar homens e mulheres livres para sempre? Como? Então a gente vai navegar por esse caminho. Vamos mergulhar em uma pergunta, sabe, que ecoa no coração de todo ser humano. Como ser verdadeiramente livre? Muitas vezes nos sentimos presos. Muitas vezes nós ficamos com medo e veja, é culpas do passado ou pela necessidade de agradar os outros. Mas hoje eu quero, junto com você, eu quero pensarmos que liberdade eterna não é um destino, mas um relacionamento. O apóstolo Paulo, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu peço que abra em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu assim, ele disse: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas por que ainda eu, você, muitas vezes nos sentimos escravos? Eu vou repetir. O apóstolo Paulo, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E por que hoje nós sentimos escravos? A verdade, meu amado ouvinte, meu irmão, minha irmã, é que o ser humano, ele tenta preencher o vazio da alma com coisas passageiras. Buscamos liberdade no dinheiro, no status, no prazer momentâneo, mas acabamos acorrentados como éramos antes. Então, a verdadeira escravidão, ele começa na mente
e no espírito é o pecado, que nada mais é do que viver errando o alvo, longe da nossa essência divina. Então, a verdadeira escravidão começa onde? Na mente. E é o pecado, errar o alvo. E aí vamos ficando longe da essência divina. Jesus já disse no Evangelho de João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o versículo para meditação. Mas que verdade é essa? Você já ouviu. Não é apenas um conceito intelectual. A verdade é uma pessoa. Conhecer a Jesus é entender que você é amado sem condições. Agora, para chegar aí, você tem que seguir alguns passos. Arrependimento. Arrependimento não é remorso, é uma mudança de direção. É dizer: Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. Perdão. Para ser livre para sempre, você precisa soltar o peso da mágoa. Perdoar a quem te feriu e, acima de tudo, aceitar o perdão de Deus para si mesmo. Vivendo como alguém livre. Então, pense, como manter essa liberdade? A liberdade cristã não é um direito de fazer o que queremos, mas a força para fazer o que é certo, ficando ou tornando-nos livre, não é? Quando deixamos de ser escravos do nosso ego, quando vivemos por amor. A mensagem de esperança, meu amado ouvinte, é se você se sente preso a um hábito, a uma tristeza profunda hoje, saiba que o mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível para quebrar as suas correntes agora. Qual é a mensagem de esperança de hoje? Está preso? Tem um hábito? Uma tristeza? Saiba que o poder que ressuscitou Jesus está disponível agora. Qual é o propósito? Quebrar as correntes que te prendem. Você tem que falar com Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa ser liberto. Você precisa quebrar as correntes da depressão, da ansiedade, da culpa. Você tem que se aproximar de Cristo. É Ele que vai lhe libertar. É Ele que vai trazer a paz. A paz que é diferente do mundo. Você tem que guardar o seu coração das coisas que não agradam a Deus. É preciso você entender hoje que Jesus, a nossa esperança, está aí, muito próximo de você. E você precisa pedir a Ele verdadeiramente que liberte você. Ele tem o maior prazer em perdoar os nossos pecados, meus irmãos. Então, por que você não fala com Ele? Peça para Ele tirar essas correntes. Força. Peça a Ele força. Peça a Ele graça. Nós estamos no programa
659. Olha os programas atrás, veja o que Deus já falou, e está falando e vai falar. O que eu, o que você, o que nós precisamos entender verdadeiramente é que Jesus é a nossa esperança. Sem Ele não há esperança. Por isso eu não me canso de dizer: Jesus é a nossa esperança. Deus abençoe, meus amados ouvintes. Que Deus lhe dê muitas venturas de paz. Que bênção, meu irmão. Esse é o desejo que o programa Jesus Nossa Esperança tem para dar para todos os aniversariantes no decorrer da semana. Você que está em casa, nós vamos citar o nome de alguns irmãos, mas sabemos que é muita gente, meu irmão Fernando, que completou ano, e a gente estamos felizes por esse momento. Que bênção, Marconi. São muitas pessoas, muitos irmãos não mandaram aqui o nome, mas a gente manda um abraço a todos. Mas temos aí alguns nomes para falar, né, Marconi? E a gente sente uma alegria muito grande. Exatamente. Nós queremos parabenizar a irmã Janete de Caetés, lá da cidade de Abreu e Lima, Pernambuco. Um abraço, irmã Janete. Um abraço para todos da família, né, Marconi? Eu costumo dizer que quando alguém faz o aniversário, quando nós completamos ano, não é apenas nós que nos sentimos felizes, mas todos que estão em volta, porque é um momento de muita alegria, de muita gratidão a Deus, Marconi. O nosso irmão André, esposo da irmã Viviane, durante esses dias, né, completou ano também. Parabéns, meu irmão André. Um abraço para André, um abraço para a irmã Viviane, esposa dele, um abraço para a irmã Hilda, que é sogra, o irmão Léo, que é sogro, um abraço para Aninha, né? Aninha, e a filhinha dele. Um abraço a todos. Olha, é um momento de muita felicidade. Isso, parabéns para essa família, que Deus abençoe. Queremos também parabenizar o nosso irmão Marcos Viana e a irmã Maiara. Marcos Viana é o sogro do irmão Vitor. Exatamente. E a irmã Maiara é a esposa do irmão Vitor. Olha, Vitor. Que bênção, né? Irmãos. Alegria dobrada aí, né, Marconi? A família toda em festa e a festa não é só um dia, com certeza, Marconi. Exatamente. E também a nossa irmã Juliana Guerra, a filha do nosso irmão Ricardo Guerra. Parabéns, minha irmã. Um abraço, irmã Juliana. Um abraço, irmão Manuel, também o esposo da irmã Juliana. Um abraço, Ricardo. Um abraço à mãe de Juliana, a irmã Fátima Guerra. Um abraço para toda a família. E não só a família, todos os irmãos da família cristã também, Marconi. Os que estão em volta, todos, porque é um momento de muita felicidade. E também não poderíamos esquecer de Raíssa. Parabéns, Raíssa! Um abraço para Raíssa também. Meu irmão Hélio Lima, como é bom, meu irmão, como a gente se sente feliz quando alguém que está próximo de nós completa aniversário, né, meu irmão? Como é um momento de alegria. É verdade, principalmente sabendo que eles estão comemorando na presença de Jesus Cristo. Isso é o que é mais importante, porque Ele é quem nos dá o fôlego de vida. Glória a Deus, e que esta data se repita por muitos e muitos anos na presença de Deus. Que bênção, meu irmão. Então vamos cantar aqui os parabéns para todos eles. Vamos cantar aqui. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida. Muitas felicidades. Jesus
Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, irmã Betinha. A irmã Betinha que está em Portugal aqui também não se esquece, Marconi, que Jesus é a nossa esperança. Como isso é bom, Marconi. É ótimo, meu irmão Fernando, irmã Betinha, que continue assim com essa mensagem poderosa, meu irmão Fernando. E aproveitar aqui, vamos tocar 2 louvores, Marconi, 2 belíssimos louvores que foram pedidos aqui pelas irmãs Hilda e a irmã Marineide. A irmã Hilda e Marineide, nós vamos tocar aqui. A irmã Hilda pediu Babilônia, que vai para ela, vai para os aniversariantes, e também vamos dedicar essa canção à nossa irmã Marinês também, Babilônia, com Wagner Santos. E logo em seguida, Juízo Final, que a irmã Marineide pediu. Ela pediu o Juízo Final, nós vamos tocar. Ela oferece a toda a irmandade, aos locutores, a toda a audiência do programa Jesus é a Nossa Esperança. Então, vamos tocar esses 2 louvores belíssimos e logo em seguida voltaremos com o abraço, com os versículos para meditação e com os abraços, né, Marconi? Isso mesmo, Fernando. Os abraços finais. Aproveitando, a irmã Hilda, ela parabeniza o seu genro, o irmão André, pela passagem do seu aniversário. E ela que deixou aqui uma mensagem parabenizando. E a irmã Marinês já ligou pra cá, já mandou uma mensagem, na verdade, dizendo assim: tô na escuta do programa. Que benção, né, Marconi? Que benção. Então, mais uma vez, parabéns, André. André é muito querido, né, Marconi? Isso. André é muito amado por todos da família, pela comunidade. Como isso é bom. Irmão Hélio, como é bom ser amado, né? E o nosso irmão André, ele é muito amado. Todo mundo ligando aqui, mandando parabéns pra ele. Que coisa boa, né, meu irmão? Glória a Deus, porque a família para Deus é muito importante. E quando a gente vê essa comunhão, a gente sabe que a presença de Deus é fundamental na família. E que eles possam curtir esse momento na presença de Deus. E aproveitando, irmão Hélio, falando em família, a família que está reunida lá em Roça Nova também está mandando aqui uma mensagem dizendo que Felipe também está lá. Então, também um abraço para Felipe. Você falou em família, me lembrei logo, meu irmão. Glória a Deus. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e saber que nos sítios, em lugares distantes, essa palavra está chegando. Glória a Deus, porque esse momento pode ser um momento único para muitas pessoas. Glória a Deus. É verdade, meu irmão. Então vamos ouvir aqui os 2 louvores, Babilônia e Juízo Final. Babilônia para a irmã Hilda Brito e toda a sua família, inclusive a nossa irmã Marinês também, e Juízo Final, que a irmã Marineide pediu e ofereceu a toda a irmandade, e nós ficamos também muito agradecidos porque ela incluiu também eu, Marconi, e o nosso irmão Hélio aqui também. Então, um abraço a todos vocês, irmãos, e continue pedindo louvores, né? Pedindo louvores, se nós não tocarmos hoje, tocaremos nos próximos programas, porque o programa é muito cheio de solicitações, mas a gente fica feliz por isso. Jesus é a nossa esperança. Viemos cativos
palavrinha curta, mas é tudo, é muito em poder. Jesus é a nossa esperança. Ô glória! O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Do que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus estáis jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Do que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a ti consume, fazendo o que faz diante de Jesus? Do que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo dia perece e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. O versículo do ouvinte para a nossa meditação. Que belíssimo louvor, que felicidade, 2 belíssimos louvores acabamos de ouvir, né? Babilônia, um louvor que foi para nossa irmã Hilda Brito e para toda a comunidade que ela ofereceu, e também Juízo Final, que a nossa irmã Marineide pediu. E agora vamos aos versículos para a nossa meditação, Marconi. Que coisa boa, né, Marconi? Vamos sim, meu irmão Fernando. Vou logo começando, deixando o versículo que a irmã Hilda Brito, ela deixou para todos os ouvintes do programa. Isaías 45, e aí ela deixou do versículo 1 até o 10, a gente vai separar o 2, que diz assim: assim diz Deus, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Que bênção! Ele vai libertar, né, Marconi? Ele liberta, olha,
É muito bom a gente ouvir, porque a palavra de Deus, Marconi, ela traz pra gente, é viva, como diz, a própria palavra diz, ela é viva e eficaz, né? Ela comprova, ela traz informações necessárias, ela vem atingir o nosso desejo na hora da necessidade, né? Deus, ele é isso. Como nós falamos no início do programa, Deus está sempre nos surpreendendo, não é verdade, Marconi? Surpreendendo, e a gente agradece a Deus. E obrigado, irmã Hilda, pelo versículo. E o nosso irmão Hélio Lima também tem um versículo para nossa meditação. Meu irmão Hélio, qual versículo o senhor quer deixar para a gente hoje, meu irmão? Eu quero deixar em Lucas 10:38, 10:42, que diz: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Que bênção, né? Escolheu a melhor parte. Que parte é essa, meu irmão? Essa parte é a palavra de Jesus Cristo. Todo o ensinamento que Ele nos dá todos os dias. Porque a cada dia a palavra se renova. Aleluia. E que todos os ouvintes possam se gloriar na palavra de Jesus Cristo, possa pegar a melhor parte, porque essa não lhes será tirada, mas será para a sua própria edificação. Que bênção. E é bom lembrar, né, irmão Hélio, que Maria estava ali aos pés de Jesus, né? Aos pés ouvindo Jesus, conhecendo Jesus. E Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aquela Maria, ela foi liberta, viu? Ela foi liberta. Essa Maria, ela foi liberta a partir do momento que ela lavou os pés de Jesus com unguento. Ela passou a ter uma intimidade com Jesus. Essa Maria é a Maria que é irmã de Lázaro, irmã de Marta, e ela tinha intimidade com Jesus, e por isso ela ficou aos pés para pegar a melhor parte. Que coisa boa, meu irmão, que coisa boa, né? Que felicidade, como é bom a gente poder entender isso e saber que quando tem intimidade com Jesus, quando conhece Jesus, se torna livre, né, irmão Hélio? Glória a Deus, é porque Jesus, Ele é a liberdade para nossas vidas e a constituição de uma nova vida após a morte é a vida eterna. Que bênção, que bênção. E aproveitando esse momento de alegria, vamos começar a dar os nossos abraços finais e quero pedir ao irmão Hélio que faça as suas considerações finais, mande os seus abraços, fale o que ele desejar. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos falando de Jesus, porque não tem honra maior do que falar de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim e que continuam orando para que Deus possa continuar fazendo a sua obra na minha vida. E que Deus abençoe a todos. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Glória a Deus. Essa oportunidade que surgiu há muitos anos, mas tudo tem seu tempo determinado. E hoje foi o dia onde Deus, Ele me concedeu essa oportunidade de estar aqui falando aos corações que muitas vezes não tem condição de sair de casa para ir a uma igreja, mas está escutando através desse aparelho de som. Aleluia! E que Deus possa transformar a sua vida, realizando o desejo de seu coração, dando paz, felicidade, dando forças para ser fiel a Ele. Glória a Deus! E recebendo a melhor parte, porque Jesus, Ele está derramando a melhor parte sobre cada um de nós.
Amém, muito obrigado, meu irmão, e sinta-se convidado. Já está conosco no dia que o Senhor quiser, na semana que quiser. Amém. E que Deus possa fazer segundo a sua vontade na vida de cada ouvinte dessa palavra. Amém, meu irmão, muito obrigado, que felicidade. Amado Marconi, é sempre uma alegria ter os irmãos aqui conosco, a gente fica muito contente com isso, né, Marconi? É realmente uma surpresa, Deus está sempre nos surpreendendo a cada dia. É verdade, a gente quando recebe um dos nossos irmãos aqui, a gente fica com mais inspiração, né? Jesus inspira a gente e também a alegria de estar com os irmãos é inspirador, meu irmão Fernando. É verdade, e esse momento nós queremos mandar um abraço generalizado, meu irmão, para toda a nossa audiência, para todos os irmãos que estão conosco, para todos que estão ligados com o programa Jesus é a Nossa Esperança. É sempre muito bom, né, Marconi, entrar na casa dos irmãos e poder falar para o mundo que Jesus é a nossa esperança, né, meu irmão? É uma alegria imensa saber que você, meu irmão, minha irmã, abriu aí as portas da sua casa para o programa Jesus é a Nossa Esperança entrar, e a gente, cada um da gente é um item, né? É um canal para que essa mensagem vá entrando no seu lar. Obrigado pela sua audiência. Que bênção! E eu sempre digo, irmão Hélio, irmão Marconi, vocês que estão em casa, eu sempre falo o seguinte: nós podemos esquecer, Marconi, de falar o nome dos irmãos. Nós podemos não ter tempo de falar o nome dos irmãos. Nós podemos até negligenciar, se for o caso. Mas uma coisa é certa, irmão Hélio, irmão Marconi, a audiência, uma coisa certa: Jesus, ele não se esquece de mim, não se esquece de você, ele não se esquece de ninguém. Então sintam-se todos abraçados. Agora vamos escutar um poema para a nossa reflexão. E o nosso poema de hoje diz assim: se alguém almeja ser livre e andar para sempre na luz, conheça logo a verdade que tem por nome Jesus. Foi ele quem pagou o preço e nos libertou lá na cruz. Ele pagou alto preço por nossa libertação, e assim nos deu o direito e nos livrou da escravidão. E para ter acesso a ele, só tem uma opção: é preciso conhecê-lo e buscar de coração, andar na sua presença, se desviar da escuridão, e quem for até o fim tem por certo a salvação. Vamos orar ao nosso Deus. Prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, vamos orar. Baixe suas cabeças, curve-se, para que possamos orar por vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, grande e maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor, te apresentando a irmã Luísa, que necessita de saúde, Senhor. Nós te apresentamos porque tu sabe a necessidade dela, tu és conhecedor de todos os problemas, meu Pai, aleluia, porque tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ó Pai eterno, também apresentamos a irmã Marta, que também pede saúde, para que tu possa estender as suas mãos sobre ela, para que tu possa repreender toda
enfermidade sobre o seu corpo, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Também intercedemos pela irmã Marineide, para que tu possa passar o bálsamo sobre a sua visão, Senhor, para que tu possa restaurar segundo a tua vontade. Ó Pai eterno, abençoa também aqueles que estão presos pelos vícios, pelas drogas, que estão fazendo dos seus lares caminhos difíceis. Ó Pai eterno, também apresentamos as nações que estão em guerras, que estão nações contra nações, para que tu possa repreender esse desejo de destruição. Ó Pai eterno, também eu quero orar pelo nosso Brasil, para que tu possa estender a mão e repreender toda seta maligna, repreender todo o espírito de contenda, Senhor, sobre cada lar, de cada servo, Senhor. Abençoa cada jovem da tua igreja, para que tu possas torná-lo cada vez mais firme na tua presença, como cada servo, cada irmão que está nos ouvindo nessa oportunidade. Ó Pai eterno, apresento também esses políticos, para que tu possas dar um pensamento positivo e uma consciência correta, Senhor, para que ele torne a vida de cada brasileiro melhor. Ó Pai eterno, entrego em tuas mãos, porque tu és aquele que tudo pode. Tu és aquele que liberta, que salva, que cura e leva para o céu. Ó Pai eterno, desde já te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Chegamos ao final do nosso programa, mas agora recomeça a nossa missão. É preciso fazer ressoar em outras vidas o canto de esperança. Jesus, a nossa esperança. Esperamos estar com você no próximo programa. Se até lá não voltar ao nosso encontro, Jesus, a nossa esperança.